Bem-vindo a todos nesse momento especial, onde nos encontramos para esse estudo maravilhoso da benfeitora Joana de Ângeles, da sua série psicológica. Hoje, ainda mais especial, porque estamos finalizando o livro Momentos de Consciência, com o último capítulo, capítulo 20, Consciência e Plenitude. Damos alô aí para a Cláudia, para a Marluce, que está nos acompanhando nesse último capítulo, para todos vocês que nos assistem também, através do Espiritismo Play, desse canal da Mansão do Caminho, e nada mais interessante do que esse tema, né, para encerrar o livro, que é Consciência e Plenitude. Então, eu já queria começar já provocando, né, a Cláudia Marluce, né, já que ela coloca que a plenitude constitui a nossa meta essencial, né, da consciência lúcida. Então, vamos tentar desdobrar essa colocação da benfeitora, né, e fazer essa relação, então, da consciência com plenitude, como é que estão percebendo assim a proposta da benfeitora em relação a esses dois pontos, consciência e plenitude. Oi, pessoal. Vamos começar, né? Estamos no último capítulo do livro e é um capítulo maravilhoso, porque ele fala da plenitude, né? A mentora vem trabalhando os tipos de consciência, as formas de se alcançar consciência, e ela termina com esse capítulo aí da plenitude. E quando eu leio esse plenitude, essa palavra plenitude, ao mesmo tempo me sinto incentivada, né? Mas, por outro lado, dá aquele friozinho na barriga, né? Como alcançar lá, né? Como é que a gente alcança essa consciência lúcida, né? A gente sai da consciência de sono e vai lutando até alcançar essa consciência desperta. Desperta de quê? Né? Dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades, né? Dessa integração necessária entre o ego e o self, cada vez maior. Então, eu penso que quando a mentora coloca assim, né, que descobriu os valores reais da vida, né, é que se descobriu como espírito imortal de fato, né? Então, sem distrações, né, na vida, sem equívocos desnecessários, né, sem se prender às falsas necessidades e cada vez mais estar inteirado na sua responsabilidade, no seu compromisso com a sua própria reencarnação, com a obra divina, né, porque a gente vai aprendendo que a gente é co-criador do Pai. Então, é cada vez mais esse mergulho nesses valores reais que a benfeitora nos traz, né? E me parece que, assim, a gente sabe que o homem integral é o Mestre Jesus, nosso irmão, né? E esse é o modelo para nós, né? E a gente vai alcançar essa plenitude, né? Essa não vivência conflituosa com os nossos complexos, com as nossas heranças atávicas de outras vidas. Então, a meta é essa, a plenitude, né? A inteireza, mas é um longo caminho. Né? É interessante, né? Esse aqui é o último capítulo, né? E eu fui dar uma olhadinha no que ela falava na introdução do Momentos de Consciência. E ali, quando ela começa a introduzir, ela fala assim que existe uma necessidade na natureza humana assim de buscar paz, de buscar bem-estar. Mas aqui ela termina trazendo essa questão da plenitude realmente, que daí ela fala de que e tem muitas denominações, né? Que em vários povos ao longo da história foi chamada de nirvana, de samadhi, de paraíso, de reino de Deus. Então, pensando nessa correlação, né, já os que tu propõe como provocação da consciência lúcida, então, parte realmente, né, para a gente pensar em plenitude, parte já saindo desses níveis conscienciais que tu estavas falando, né, que ela já de um espírito, né, que consegue entender essa dimensão transpessoal da existência mesmo, né? Que consegue se conectar
com aquilo que depois ela fala que Jesus vai falar do reino de Deus, né? Então, que muda absolutamente tudo, né? Pauta a vida em outros valores e dá a possibilidade, então, de buscar um tipo de comunhão, realização, não saberia nem descrever isso, né? Mas onde a vida passa a ter uma dimensão muito maior do que só essa nossa existência aqui carnal, né? E por isso que é possível daí, nessa consciência mais lúcida, relativizar, né, como ela fala ali, a questão da morte, né, e também daí entender a vida de um outro jeito, também mais profundo. Com certeza, né, gente? Eu acho que essa questão da plenitude, como esse estágio, né, de uma mente em comunhão com a mente divina, como Jesus nos mostrou, né? Eu e o Pai somos um só, e ele estava nesse estágio, então, né, de nirvana, do samadhi, né? Esse paraíso, que é um estado interno mais do que qualquer outra coisa, né? Chegar nesse lugar, né? Esse estado de alma, né? A plenitude é um estado de alma, de uma condição que realmente para nós é difícil ainda de poder ter maior clareza do que significa. A gente tem lá uma certa ideia, né, do que seja, do quão maravilhoso é isso, até porque a plenitude ela conjuga, né, amor, beleza, verdade, né? Então tu tá tocando diretamente nessas dimensões do divino, né? A beleza, a perfeição, a harmonia, a verdade. Tu tá, tá interagindo num nível de condição que é muito além, realmente, nesse nível transpessoal, que é da realidade do espírito. E aí, excelências falaram tudo, né? A plenitude tem a ver com interesse, com lucidez, né? E assim por diante. Eu acho que isso mostra muito o caminho, né, dessa caminhada. Tipo, é chegar na plenitude, nesse nível mais amplo e elevado da palavra, né? Tu tem que estar lúcido, depois tu tem que estar inteiro, depois tu tem que integrar as tuas partes dissociadas, né, separadas, e avançar com elas dentro de certas condições que a benfeitora vai nos colocando aqui. E aí tu está realmente batendo na porta da plenitude, né, e vivenciando essa nova condição maravilhosa que está da qual todos somos convidados. Isso que é bonito, né? Quando Jesus trouxe aqui essa mensagem, ele está dizendo, olha, são convidados para esse banquete, só que tem que ter a roupa apropriada, né, para poder entrar na festa. Bonita essa analogia da roupa, Gels, porque me chamou a atenção aqui que a Joana fala, né, que tem um empenho para isso, né? E pressupõe um empenho do homem, então pressupõe uma decisão, né? Quando a gente está falando de empenho, a gente está falando de uma intenção, né? Eu quero então chegar lá, eu não fico passivo, eu não sou uma pedrinha que fica rolando, Deus dará, não, eu estou presente, né? Isso é também a consciência, né? Eu tenho que estar consciente, assim, né? Então tem todo um envolvimento, eu quero buscar essa roupa, né? Eu tenho que ir lá, experimentar, né? Passar por todo o processo, para daí poder. Isso eu achei bastante interessante, né? Você falando em empenho, eu me lembrei da parábola do filho pródigo, né? Quando ele, depois de muita inconsciência, ele cai em si, e na parábola diz que ele se levanta, né? Atravessado por um insight, ele se levanta e decide voltar ao pai, à casa do pai. Então é esse empenho, né? E é essa trajetória de retorno à casa do pai de uma forma diferenciada, né? E esse cair em si, eu fico pensando que ele é toda hora, né? Há cair em si mais drásticos, mas há pequenos cair em si, né? Onde a gente vai se apropriando desse lugar, né? De imortalidade do espírito, né? De que somos filhos do Pai, irmãos de Jesus. Então é esse cair em si paulatino a todo tempo, né?
que é super importante, né? Porque se nós vamos se cada experiência nos engrandece e cada vez nós nos transformamos mais, o cair em si é necessário também, né? De tempos em tempos, né? A gente faz a reflexão e reconfigura a rota, né? Onde eu estou um pouco equivocada e vou me ajustar. E é justamente com a meta de alcançar esse reino de Deus, que é o bem-estar interior, né? Esse sentimento de plenitude, que a gente nem consegue falar direito, né? Porque não temos palavras, né? Os espíritos dizem que nós não temos palavras para poder traduzir muitas coisas, né? Ainda nos é muito difícil. Então, eu fico pensando, quando o Gelson trouxe, né? Eu fico pensando, essa palavra plenitude também é dessa ordem, né? Onde a gente vai se apropriando, circunambulando, né? Fazendo essa experimentação, mas assim, o sentido mesmo da plenitude ainda não é possível para o nosso vocabulário humano. E é essa realidade da vida que a mentora vai falar logo a seguir, né? Onde nós estamos envolvidos no hálito divino, né? Esse eterno. E é isso que é ainda, ao mesmo tempo que a gente se regozija com isso, né? Há uma alegria e há um conforto, né? De estarmos envolvidos pelo hálito do Pai, pelo aconchego dele, por esse manto sagrado que ele nos abraça. Por outro lado, ainda é difícil, né? Se apropriar, nos apropriarmos de fato disso, né? É interessante que ela dá realmente um caminho muito prático. A Joana tem uma característica de ser muito clara e precisa na sua forma de colocar, mesmo que às vezes a gente não consiga perceber por dificuldade nossa de compreender, né, o texto dela. Mas o texto dela é muito claro, muito preciso, e é para mim, de uma orientação prática muito favorável para a gente poder realmente ter um caminho certo, porque ela começa com essa consciência lúcida, ou seja, a meta da plenitude inicia com a lucidez. Então, essa lucidez fala de uma maturidade psicológica e espiritual, né? Então, já estou, como diz a Cláudia, desperto, não tenho mais naquela consciência de sono, né? E aí, então, eu começo conscientizando quanto à realidade da vida, ou seja, qual é o significado da minha existência, e que essa minha existência se insere, então, nesse campo maior, que é esse hábito divino que a Cláudia citava aqui, que a benfeitora anuncia, de amor, né, dos valores espirituais, e aí eu começo a pautar a minha vida a partir desse significado maior, porque eu já consigo conhecer qual é a realidade essencial da vida. Depois eu me identifico com os objetivos humanos em relação ao que é maior, né? Ou seja, esses objetivos humanos se aliam a um universo mais amplo e mais perfeitos, né? Que é ligado ao bem, né? E eu me empenho daí, a partir disso, de me comprometo com isso. E daí vai um processo de selecionar, né? Então eu faço escolhas. Então, acho bonito isso, né? A Joana, em vários momentos da obra dela, vai falar da importância da vontade e da decisão de ser feliz, né? E essa decisão ser consciente. Eu quero a plenitude. Eu mereço. Né? Assim como todos nós merecemos. Eu mereço. Né? Se Jesus falou que isso é o seu convidado, né? Eu quero estar lá. Né? Claro, eu tenho que ir, né, com essa roupinha adequada, tenho que ir com as condições para que isso aconteça. Mas se foi dado com vida, é que eu posso fazer esse caminho. Ele me é dado, ele é possível já para mim. Então, é uma questão de eu realmente assumir que eu quero esse caminho e direcionar, né, fazer dentro dessa escolha e focar naquilo que realmente importa para chegar lá. E a Joana então vai falando dessas etapas e desse movimento que eu tenho que ter para que eu possa ter êxito em favor
desse ideal, desse objetivo. Ela faz aqui, depois, na segunda parte, que a gente vai entrar depois, talvez, né? Ela dá passos, e é essa integração entre essa visão mais ampliada dessa consciência lúcida, que se percebe como um espírito imortal, estando em várias experiências aqui, mas também o entrar na vida, o participar desta existência também em plenitude, né? E aí, Cláudia, quando tu estava falando do insight do filho pródigo, eu li essa semana o Jung escreveu uma carta para aquela senhora, a dona Olga, aquela que cria junto com ele o Círculo de Eranos, né, na década de 30, que era um grupo que se reunia, e eram intelectuais da época lá que discutiam vários temas do conhecimento, assim, mitologia, psicologia, literatura, né, tudo. E o Jung escreve para ela dizendo assim, né, que esse processo de desenvolvimento, ele tinha 3 etapas, que era o insight, a perseverança e a ação. E que na terapia ele só podia ajudar no insight, o resto dependia da pessoa, né? E agora, já trazendo essa questão, eu me lembrei, né, que realmente depende desse compromisso de entrar na vida, né, de assumir a existência com tudo que ela nos traz, né, tendo, eu achei bonito ela dizer, né, a consciência vai selecionar as necessidades reais das que são utópicas. Então, eu tenho aqueles ideais de beleza, de ética, mas eu não fico preso lá, eu vivo isso, eu trago isso para cá, né? Então, eu entro na vida realmente, né? Eu assumo, né? Sem medo, porque depois ela vai dizer, né, para a gente não ter medo, né? De entrar na existência, porque é assim que a gente vai realmente ampliando cada vez mais essa lucidez, né? E entrar na existência é justamente bancar, né? Bancar os desafios, as escolhas, né? Bancar viver, né? Porque pessoas vivem à margem da existência, sem se comprometer, né? Sem se responsabilizar. Então, precisa se responsabilizar e bancar qualquer que tenha sido a escolha. E em relação a essa questão do insight, né, que é o primeiro, né, Jung diz que é onde ele pode auxiliar, né, provocar insights, né, fazer a pessoa surgir o insight dentro dela, né, mas a vontade, como Gelson trouxe, é um atributo bastante importante, né, e a vontade bem direcionada, né, porque não pode ser a vontade para qualquer lugar, né, porque quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, a gente já conhece essa expressão. Então, precisa ser uma vontade bem direcionada, que já vem dessa consciência desperta, né? Que algo está errado, né? Tem algo que não está combinando bem, a pessoa entra em conflito, se sente desconfortável, né? E aí pode questionar para a sua alma, mas o que você deseja de mim, né? O que deseja que eu faça na vida? E essa vontade bem direcionada, a Joana vai nos explicar em Triunfo Pessoal, que ela mobiliza, né, os neurônios, as sinapses, ela atua nisso, nos neurotransmissores, para que eles possam, então, banhar a pessoa de um bem-estar, para que, então, ela se sinta estimulada para continuar avançando. Então, olha a importância desse atributo, né? É bastante interessante, porque realmente a pessoa precisa sair do ponto zero, e sair do ponto zero, muitas vezes muitas vezes não, sempre é muito difícil sair desse ponto zero. Então, à medida que ela é banhada por esses neurotransmissores que a transmitem paz e bem-estar, né, ela tem coragem para continuar os passos. E aí é que entra aí nos passos que você trouxe, né, Marluce, né? Que é até chegar à ação e ela colocar a ação em movimento naquele propósito de vida dela. Né? Isso me lembrou que no oráculo de Delfos, né, que era regido por Apolo, mas que também Dioniso, uma parte do ano, ocupava o lugar de Apolo, decidia para Dioniso, e me parece que Dioniso e Apolo representam 2 aspectos dessa caminhada aí, de lucidez, na busca de plenitude, que a gente tem Apolo representando a consciência solar,
lúcida, né? E que nessa busca do conhecimento de ti mesmo, da importância de poder do autodescobrimento, de poder alargar nossos horizontes realmente, de poder ter essa consciência que a gente é um espírito imortal. Então, o Apolo representa isso. Ele também coloca ali no Agnórisis, que é o conhecimento mesmo, a questão do se perder de si mesmo também, conhecimento só depois que se perder de si mesmo, ou seja, de que esse conhecimento não está dissociado do embate com a vida. E aí entra Dioniso, né? Porque se a gente fica no nível muito apolíneo, só racional, a gente começa a se distanciar da vida e se perder em conjecturas intelectuais, né? E não paga o preço da vivência. E aí tem Dioniso, que é o deus de Zoé, a vida imperecível, né? Na Grécia tinha bios, que é a vida natural, né? Do ciclo da natureza, como um conceito de vida, e Zoé, que é outro conceito de vida, a vida imperecível. E aí Dioniso nos traz a ideia de estar por inteiro. Então, me parece que esse ser lúcido, né, que Joana propõe para a caminhada em direção à plenitude envolve o estar por inteiro, né, eu tenho que estar inteiro, e eu tenho que ter essa busca também do conhecer a ti mesmo, ou seja, dessa razão que discerne, que avalia, que pondera, que realmente ajuiza, né, o que é melhor para mim. Então, esses dois movimentos são fundamentais, senão a gente não precisa reencarnar. Né? Tem isso, né, gente? Mas às vezes a gente tem muito medo de entrar na vida, né, Gels? Tanto que ela, em um determinado momento, ela diz: não receie a vida, né? Quantas vezes a gente tem medo de cometer erros, então prefere não se envolver, né? Ou né? Tem medo de sofrer, aí também não se entrega. Então, entrar na vida não é uma coisa assim tão trivial, vamos dizer assim, né? Porque a gente às vezes nem percebe que está fugindo, né? Nem percebe que não tá realmente pagando preço, né? Vencendo as dificuldades, né? E isso é uma coisa que a Joana coloca muito, né? Que como é importante a gente aceitar que a gente vai cometer erros, né? Porque o erro faz parte do nosso aprendizado ainda, né? Então, muitas vezes por essa consciência apolínea que tu estavas colocando, achando que a gente já tem todo aquele conhecimento, né, intelectual e tal, que a gente olha e compreende as coisas, que isso já se materializa na nossa vida. Não é assim, né? A gente olha, tem aquilo como ideal, já consegue escolher melhor, talvez fazer escolhas melhores, mas não se manifesta se eu não me testar, né? Se eu não estiver ali realmente encarnado, né? Então, é interessante, né, Marus, que quando ela começa a segunda parte, colocar alguns elementos também práticos, né, para a gente nessa condição de caminhada, ela está respondendo ao primeiro parágrafo dela, quando ela fala que essa lucidez envolve a superação dos equívocos do ego. E isso, para mim, é uma das coisas mais difíceis. A gente fica muito preso a essa identidade transitória e dessa fantasia que eu sou esse corpo, que eu sou essa profissão, que eu sou essa cor de pele, que eu sou esse dinheiro e essas posses, ou essa condição social que eu ocupo no mundo. E aí, realmente, isso acaba nos confundindo e nós nos apegamos a essa identidade limitada, e aí realmente viver acaba sendo problemático, né? E a gente tem receio a vida porque a gente tem que perder tudo isso. Tem que haver uma derrota do ego. O Jung vai dizer que a emergência do self, ou seja, essa dimensão de uma consciência mais ampla, dessa essência que é a nossa realidade espiritual, pressupõe essa superação do ego que ela fala aqui, que é um tipo de derrota. Então a gente vai querendo se apossar desses elementos que nos confirmam pelos olhos do mundo que a gente é importante, que a gente é amado, que a gente tem valor, né? E a gente vai com muito medo, a gente não acredita, talvez, que a gente realmente seja amado verdadeiramente
por Deus. Você acredita, acha que não merece por algum motivo, por culpas, por questões internas da gente, né? A gente quer esse ser meio desmilinguido que, por um lado, teme a vida, né? E ao mesmo tempo é muito exigente, infantilmente exigente. E a gente oscila entre essa exigência infantil e esse medo de acreditar em nós e pagar o preço. Então a gente precisa realmente dessa consciência lúcida que ela propõe no início do capítulo para poder ver além da dimensão do ego, né? E transcender a morte. Então não temos a morte, mas também não receia a vida, né? Ou seja, né? Então um espírito que está além da realidade física, né? Mas que está vivendo essa fantasia de maneira digna e tirando o maior proveito, porque ela é na medida certa daquilo que tu precisa. Então, não vamos temer e vamos aproveitar a oportunidade, porque ela passa, né? Passa e depois a gente não sabe quando é que volta uma nova oportunidade. Isso me fez lembrar também na parábola do filho pródigo. Eu estou muito com essa parábola, que eu andei lendo hoje. E aí ela fala dos talentos, né? Depois ela vai dizer do filho pródigo e vai relacionar a parábola dos talentos. E um dos talentos, a mentora diz que é o sofrimento, né? E o sofrimento pode ser um talento na medida de que a gente dignifique aquele sofrimento, aquela passagem que a gente está passando pela vida, aquela dificuldade, né? E que a gente entenda que ali está sendo um motivo de restauro de alguma coisa que aconteceu, né? Então, quando vocês estavam falando não receis a vida, né? Entra também nisso, né? No enfrentamento de todos os obstáculos que surgem na nossa vida, inclusive do sofrimento, né? Que nos faz mais fortes, né? E que nos faz viver a experimentação de não viver, né? Porque o sofrimento muitas vezes vem acoplado com uma doença, né? E a pessoa experimenta como seria se fosse, né? E esse exercício de como seria se ela não estivesse mais aqui em breve tempo, é também um cair em si, né? De que a vida realmente é frágil, é vulnerável, e de que, como você disse, Gelson, a gente precisa abraçar todas as oportunidades, né? Porque o tempo é fugidio, né? O tempo da reencarnação parece aquele da ampulheta, né? Que a gente vira assim e a areiazinha começa a cair, e você fica, ai, está acabando. Quer dizer, a dimensão de tempo a gente tem dessa vida, né? Mas não se sabe quando aquele negocinho vai acabar. Então, realmente a gente precisa viver, eu penso que com toda a intensidade organizada, não uma intensidade louca e desproposital, né, de consumo de libido, né, da energia psíquica, nada disso. Mas a gente precisa viver com intensidade os momentos, né? Porque esses momentos é que se constituem memórias, essas memórias é que vão ser levadas adiante, e elas vão constituindo esse caleidoscópio, né, que vai nos tornar lá na frente um ser pleno, né, como Joana nos colocou. E o quanto pode ter relação, eu estava pensando nessa frase que ela diz ali, né? Não temas a morte, nem receis a vida. Eu me lembro de uma pessoa assim que chega, né, para fazer terapia e tinha muito medo de morrer, mas era espírita e dizia: mas como é que eu posso ter medo, né, se eu acredito na vida depois da morte, se eu acredito na realidade espiritual? E aí, assim, aprofundando, né, na realidade essa pessoa tinha muito medo era de viver, era de entrar na vida, né? Porque realmente tinha muito conhecimento intelectual, então não posso fazer nada, porque senão eu vou me comprometer cada vez mais. Então, o medo da morte não era o medo da morte, era, na realidade, o medo de estar na vida, né? E hoje eu estava lendo, só para complementar essa analogia que você estava falando ali, Gelson, do ego, né, que tem muito medo de perder as coisas, o Kardec ali, quando ele fala falando do reino de Jesus, que não é desse mundo, né, ele nos compara a umas crianças, né, que quando a gente não tem a perspectiva da vida após a morte, né, do espírito imortal, isso gera muita angústia.
E aí nós somos que nem crianças, assim, cuidando dos brinquedinhos, né? Ou a gente não quer dividir com ninguém, ou a gente quer cada vez mais brinquedinho, né? Então fica aquela vida ali restrita, né? Isso causando uma angústia existencial muito grande, né? Porque se eu já consigo vislumbrar que sim, que isso aqui é um fragmento, que eu sou um espírito imortal, ele diz que isso dá uma fé inabalável daí, e dá a capacidade daí de aceitação, né? Inclusive aceitar o risco, entre aspas, né, de viver, né, de estar aqui encarnado. É isso que ela, porque ela coloca o segundo item, né, Marluz, que é o estado de paz. Então, é esse tempo e estado de paz que é justamente superar essa angústia infantil. Né? E Jung junta paz, pistes, né, com fé. Ele fala que a pessoa que viveu por inteira uma vida se transformou. E aí ela conseguiu chegar nesse lugar de pistas, de fé e paz, de compreensão. Uma fé que é uma compreensão da realidade, né, da imortalidade, dessa dimensão para além do ego. Então, esse estado de paz é justamente essa consciência que eu estou vivendo o que é possível, e estou vivendo por inteiro, e fazendo a minha parte nessa história. Então, eu posso ficar em paz, nem mais nem menos, mas sim tudo que é possível viver e aproveitar das possibilidades que a vida me coloca. Né? Então, de uma certa maneira, eu estou atravessando, como diz a Joana, essa dimensão biológica com naturalidade, e que, de uma certa maneira, né, um dia eu vou despertar para a minha dimensão espiritual. Eu sei disso. Então, ela inverte a lógica. A verdadeira vida espiritual, que é um estado de sono, né? É uma fantasia. Estou dormindo e vivendo um sonho. E um dia eu vou acordar desse sonho e vou dizer, puxa, eu tive um sonho que eu era o Gelson, né? Lá no Brasil, tal. Mas eu vejo isso com naturalidade. Esse sonho está sendo sonhado e eu estou aproveitando desse sonho de uma maneira proveitosa, sem perder essa perspectiva, né, da vida maior e real, que é a vida do espírito. Eu conservo essa tranquilidade, essa paz que deve mover a minha caminhada aqui terrena. Isso é sorver a vida até a última gota. Tem pessoas que não vivem, né? Não vivem a vida, né? Estão presas nessas falsas necessidades que Joana tanto trabalha, né? Tem que, é o famoso tem que, né? Tenho que trabalhar, tenho que isso, tenho que aquilo, mas a sua alma não aspira aquilo, ela não tem um tempo de reflexão, um tempo de olhar o que realmente é bom para ela, né? E aí se perdem, lógico, a sociedade convoca a todo instante para tudo que é coisa, né? A gente sabe, não precisa nem a gente lembrar, e as pessoas não vão vivendo aquilo que lhes faz bem a alma, né? Então, quando você fala assim, Gelson, eu fico pensando, a gente você hoje o Gelson, né? E que bom que eu estou aqui com você e com a Marluce, né? Enquanto Cláudia, Esse é um nesta sonho vida. bom, né, Esse Cláudia? é um sonho ótimo, Nesse momento, pelo menos, esse sonho está sendo bom. está sendo muito bom. E é bom que a gente viva isso, né? Com plenitude nesse sentido, né? De sorver até a última gota, né? De tudo isso que nos traz prazer. E quando você falava, Gelson, eu me lembrei do termo de individuação do próprio Jung, né? Onde é viver a existência naquilo tudo que ele pôde alcançar, né? E Jung fala no Memórias, lá no final, né? Eu fiz tudo o que me era possível e aquilo que eu não fiz é porque não estava ao meu alcance, né? Então, quando se chega lá ao final, quando a mentora vai dizendo, e a gente vai se preparando, se a gente vai vivendo uma vida de acordo com isso, a gente vai se preparando para essa desencarnação, ser em paz, não ser aflitiva, né? Porque tem esse sentimento de completude, de fiz tudo que estava ao meu alcance, né? E também a gente precisa se apaziguar com aquilo que não foi possível fazer,
porque não foi possível fazer nesta vida, né? Então, se temos essa perspectiva de continuidade, a gente sabe que numa próxima a gente vai conseguir, né, se empenhar mais e fazer. Mas para continuar sendo um sonho bom, né, Cláudia, a gente não pode criar expectativas e inquietação, porque ela fala assim que a gente tem que ver sem inquietação. E quando a gente começa a criar expectativa, o apego, essas coisas todas que são comuns na vida do ser, Ansiedade. a gente vai começar a transformar esse sonho num pesadelo. A gente vai se torturar, a gente começa a criar frustração, porque as coisas não saem como a gente gostaria, a gente não sabe lidar com a realidade. Então todos esses elementos que ela está colocando são facetas das mesmas questões centrais, né? E que ela está fazendo variações, a perspectiva diferente dessa mesma realidade, que é viver, né, a partir dessa visão esclarecida e lúcida de uma consciência já desperta. E aí, realmente, nenhuma expectativa, não é alguma, é nenhuma expectativa e também inquietação alguma. Né? Ainda não cheguei lá, mas quem sabe daqui a algumas encarnações a gente, né, consegue entender aí esse caminho, né? Isso aqui eu marquei assim, ó, sublinhei 5 vezes. Eu disse, gente de Deus, como é que se pode numa encarnação, né? Essa inquietação, nós somos inquietos aqui, ela nos puxa assim, né? Dando uma puxada, porque a gente está vivendo um momento de extrema inquietação, né? Então, ouvi isso, né? E aí me lembro da passagem de Jesus, né? Não vos inquieteis, né, com o dia de amanhã, mas isso pressupõe uma confiança tão grande, né, uma comunhão tão grande com esse ser divino, né? Eu e o Pai somos um, né? Que deve ser maravilhoso esse estado. Acho que eu não consigo nem imaginar como que é isso, né? Estar em perfeita comunhão, uma confiança tão grande de que está tudo certo, né? Que eu não preciso então realmente me inquietar e esperar e querer cuidar dos meus brinquedinhos, não dividir os brinquedinhos, porque tem para todo mundo, tá tudo É porque se é um integrado. sonho, daqui a pouco eu vou acordar, né, Manu? Né? É, Então, eu devo ver isso com naturalidade. Nunca me naturalidade. apegar com esse sonho, né? Que esse sonho eu vou ter que deixar, vou deixar esse corpo, eu vou deixar os bens materiais, eu vou deixar o status econômico, social que eu tinha, eu vou deixar todas as pendengas que envolvia a minha realidade aqui material, né? Para poder realmente me ver inteiro depois daquilo que eu conquistei por mim mesmo, que são os valores espirituais. Então, se eu consigo entender isso e ter essa paz que a benfeitora coloca, agir com naturalidade, aceitando o desafio, aceitando a encrenca, aceitando o sofrimento, mas sabendo que são estágios necessários da obra, né? Onde eu sou transformado, então eu posso viver sem inquietação e sem expectativa. Então, de novo, é esse desapego do ego, né? Esse poder superar o ego em nome dessa dimensão mais profunda que é o espírito. E ela nos dá uma dica, né? Que enquanto a gente estiver na vida corporal, exercita-te na fraternidade, não te deixando perturbar por querelas e paixões dissolventes. E essa fraternidade, eu fico pensando que esse exercício da fraternidade, né, do bem comum, da aproximação verdadeira, né, de um espírito com outro espírito, porque na verdade é isso, né? Muitas vezes a gente não consegue ver o outro como um espírito no caminho, mas ele também é um espírito que está a caminho, né? E então, essa fraternidade é que nos faz experimentar isso que você trouxe, né, Gelson, dessa confiança, né, e acho que Marluz também, da confiança, e eu fiquei pensando, é esse caminho da fraternidade, do exercício do amor verdadeiro, sem reservas, né, da cumplicidade, né, do companheirismo, do estar a caminho com, é que vai nos aproximando desse outro que é o amor genuíno do Pai, né? E entendendo a partir disso que a gente tem um Pai, né? E aí, quando a gente para e pensa, mas eu tenho um Pai,
E tudo que me ocorre, ocorre para o meu bem. Mesmo que todas essas dificuldades, né, e sofrimentos, né, tudo que me ocorre para o bem. E aí a gente pode chegar nesse estágio que a Marluz falou de calma, né, que você também trouxe de paz, né, e de vivência realmente desse estar como personalidade, né, porque tudo que me ocorre, ocorre para o meu bem. Sem esquecer que a gente escolheu, né? A gente esquece, mas a gente escolheu, né? Nós vimos lá o contratinho, assinamos, né? Alguém falou, mas isso pode estar pesado. Aí a gente, não, vai dar certo, vou conseguir. Então a gente escolheu. Agora, abrir mão das paixões dissolventes, acho que é um desafio muito grande. O ser humano, por ser um ser emocional e as emoções ainda são essas forças animais que a gente não consegue ainda operar em favor do bem, né? A gente é tomado muito facilmente por elas, acaba nos colocando nesse campo do apaixonamento, né? E não só do ponto de vista das relações humanas, dos apaixonamentos pelo sucesso, pelo dinheiro, né? A gente é encantado por essas coisas, porque a gente se identifica, alguma coisa está projetada ali, né? No outro, naquele lugar, e aquilo a gente fica fascinado por aquilo. E a gente não consegue entender isso de maneira simbólica, não, isso é uma necessidade de alma que está ali, ou é um símbolo de algo que eu tenho que buscar por um outro caminho, de um valor e não desse poder transitório, ou de que qualidade estou projetando no outro que eu tenho que buscar para mim. Então, superar a paixão é algo muito complicado do ponto de vista humano. Eu me lembro uma frase de Joana, que eu fiquei muito tempo com ela de mim, ela diz, não te permita concessões desconcertantes que anestesiam a razão e perturbam o sentimento. Então, a gente faz concessões que nos desconcertam. E a gente não pode fazer concessões. E o ego quer concessões. Ah, mas deixa só um pouquinho. Ah, mas vou empurrar com a barriga. É tão interessante, que deixa eu experimentar um pouquinho, né? Deixa eu me lambuzar um pouquinho com aquilo. E a gente vai fazendo concessões para a gente mesmo, né? Achando que a vida é fácil, né? A gente pode dar uma paradinha aqui, se perder ali. E aí essas concessões podem nos perturbar a tão ponto que, como diz a Joana, anestesiado a razão e o sentimento perturbado, a gente não consegue voltar. Né? E aí que mora o perigo, né? A gente pode ir, só que a gente só se volta, né? E aí, porque a gente às vezes não tem essa garantia que a gente vai conseguir se reestruturar a tempo para dizer, puxa, me perdi aqui, mas me encontrei. Então, mesmo que a gente se perca, em algum momento que a gente vai realmente quebrar a cara, né, literalmente, mas se a gente tiver essa lucidez para dialogar com a vida a partir dessa perspectiva maior, a gente pode tirar proveito até das desilusões e equívocos nossos. Mas para isso tem que ter realmente essa capacidade de não ir tão identificado com aquela realidade a ponto de eu me perder de mim mesmo. E aí realmente a gente acaba, às vezes, botando uma encarnação toda fora. Né? E pensando que a gente tem um quantum energético nessa vida, a gente tem uma energia à disposição que pode estar sendo desviada para coisas inúteis, para o projeto reencarnatório, e aí vai se ter menos energia justamente para essa retomada que você diz, né? A retomada do caminho certo, né? Precisa-se também de energia para isso, né? E é importante, né? E aí isso me faz pensar no que ela diz a seguir, né? Cuida de viver com intensidade sem cansaço, que também tem isso, né? Eu acho que tem a questão do limite, né? De extrapolar o limite, né? Aquela imagem de esticar muito a corda, e a gente ter o risco de romper essa corda, né? E aí vai emendar, mas vai ficar estranho, né? Então eu acho que esse cuidado aí, né? Com um cansaço para além do limite, né? Com coisas desnecessárias, né? Com coisas que vão fazer a gente se perder desse caminho,
é bastante sério, né? Porque as horas, como falei, né, aquela ampulheta, as horas estão correndo, né? Estão correndo. Mas talvez, né, Cláudia? Oi? Que tu acha, eu ia perguntar o que tu acha disso, né, Manu? Foi colocado agora pela Cláudia. Pois é, eu estava pensando no cansaço, né? O cansaço pode ser o cansaço desse ego aí que quer realizar um mundaréu de coisa, né? Que está imaginando uma série de coisas, que tem milhões de expectativas. Porque se a gente está vinculado a essa consciência cósmica, né? Se a gente está ali entendendo por que a gente deveria se sentir cansado, né? Se eu estou fazendo aquilo que me cabe, que eu acho que é a minha parte, vivendo a minha existência, isso aqui me tocou muito, muito, viver com intensidade sem cansaço, né? Como é que eu acolhi isso no meu coração? Viver com intensidade é viver com profundidade, né? Aí saindo dessa coisa muito literal ali que o Gel estava trazendo, porque a gente tende a ver as coisas de uma forma muito literal, né? E não consegue ver simbolicamente, tá, mas por que eu quero tanto isso? Por que eu estou me apegando tanto a isso? O que isso está dizendo em mim? Que necessidade é essa? Que medo é esse? Né? Então, acho que esse cansaço tem a ver com ter muitas expectativas, né? E muitas inquietações, né? Porque eu imagino que quando Jesus diz, né, olha as aves do céu, né? Elas têm tudo ali, né? Olha que estado de alma maravilhoso esse, né? Onde existe assim, tá tudo certo. Cláudia faz a tua partezinha, Gelson faz a tua, Marlúcia faz a tua, cada um nós sonhando junto esse sonho, né? E as coisas vão se realizando. Por que a gente tem que ficar cansado? Isso me tocou, porque aqui me identifiquei muito. Eu fico pensando, Marlúcia, que é justamente a híbris, né? É esse ego que está para além da conta, e aí sim ele se cansa, né? Porque ele não está em comunhão com o projeto dele, né? Então é importante essa intensidade, mas que não leve a esse cansaço pela híbris, né? Por essa inflação do ego que acha que pode tudo, né? E tem 1000 mãos e 1000 pés para alcançar, né? E aí Essa sim ele se desmedida, cansa, né? né, Cláudia? Como? Essa desmedida do ego, né? É isso aí. É por isso que tu falava uma coisa antes que eu achei bem interessante, que essa intensidade não é impulsividade, e sim profundidade que a Maurício colocava. Então, uma vida intensa é uma vida plena, né? Vai em busca dessa plenitude de inteireza, de profundidade, de objetividade, de lucidez. Tudo isso fala de intensidade. Mas a gente confunde intensidade com uma coisa de enlouquecer, de ser impulsivo, de esgotar, de esgotamento, de exaustão, de querer aproveitar tudo, né? De acabar com os recursos, azar do outro. Né? Eu quero aproveitar tudo, se sobrar para o mundo depois, né? Como se essa intensidade fosse essa voracidade, né, do ego. E não é isso que a benfeitora está colocando. Intensidade aqui justamente é um estar, eu diria até assim, eu diria uma atitude cuidadosa e respeitosa, né? O respeito como esse olhar atento e cuidadoso com a vida, aonde nesse movimento eu posso tirar o proveito de cada coisa de maneira realmente melhor, né? Então, de maneira intensa, né? Profunda, como a Amos colocou, essencial, fundamental, né? É disso que a benfeitora está colocando aqui. E podemos acrescentar uma palavra equilibrada, né? Porque do jeito como você fala, é realmente esse panorama onde se está aquietado, mas atento, né? Cuidadoso para o equilíbrio de todos os setores da nossa vida, né? E aí eu chegaria numa outra palavra, que depois ela vai falar no final do capítulo, que é amorosa. Então, para mim, uma vida intensa é uma vida amorosa, em comunhão com a vida, com Deus, com a natureza, com o outro, que mais tarde a Joana vai trabalhar o conceito de luminoso. E ela vai introduzir esse conceito aqui na última página, quando ele fala assim, os momentos de consciência profunda, objetiva,
Então, profundo proporciono a memória da plenitude, a memória, né? Olha só, porque a gente tem uma memória que a gente veio desse lugar, que é Deus, saiu dele, e vamos voltar conscientemente para ele. Passo inicial para a integração no espírito total da vida. Então, esse momento de consciência profunda e objetiva é essa de luminosidade, né? Dessa dimensão de êxtase, né? de interesa, que está muito ligado à felicidade que é sustentado pelo amor, que depois ela vai trazer aqui no final do capítulo, né, gente? E é interessante isso, né? Porque visitar esses momentos faz com que a gente deseje eles mais e mais, né? Então, vão criando essa memória mesmo, né? Desse bem-estar. E vão nos... Aí aguça, né? A sede disso, a fome disso, né? De estar cada vez mais nesses lugares. Né? Porque tudo é um crescimento, é um exercício, né? Tudo é um exercício de experimentação, né? Desses lugares luminosos, sagrados. Né? Inclusive lá no parágrafo anterior, quando ela fala, né, que até os breves minutos no corpo são definidores desse futuro auspicioso, né? Porque o espírito vem, ele recebe, né, aquela experimentação da vida, o dom da vida, a sacralidade da vida, né? O seu perispírito ele é nutrido por aqueles elementos e ele desencarna logo, mas ele passa por esse momento mágico, né? Esse momento de essa memória de plenitude, né? Essa Um experimentação. momento bem vivido, né, Cláudia? Um momento bem vivido É, tem um valor impressionante para o espírito. Eu acho que no fundo, né, muitas vertentes místicas falam isso, a gente anseia por esse retorno a Deus, né? Nós ansiamos por essa volta. Mas volta. como a gente não sabe muito bem o que significa pela nossa realidade espiritual mesmo, a gente busca isso em vários lugares, né? E acaba ali, às vezes, se atrapalhando um pouco, mas está dentro de nós já, né? E estava pensando nisso, né? É daí essas ideias de paraíso, né? Do reino de Deus, então já está ali, né? E quando a gente tem esse, sei lá, seu merecimento, o que, que é de ter, sei lá, segundos, né? Às vezes experiências que mudam a vida inteira, né, gente? Tem às vezes experiências que são um ponto ali que tudo muda a partir dali, né? Às vezes vem pela dor, mas às vezes vem pelo êxtase também, né? Os místicos falam dessas experiências, né? Isso me lembrou, Marlúcia, de um paciente que tinha um anseio muito infantil e tinha uma necessidade de completude, de uma carência desse lugar de amparo, de pertencimento que na cabeça dele ele não tinha, né? E ele se apaixonou por uma pessoa, mas não foi correspondido. E claro que isso gerou uma ansiedade enorme, porque ele ficou orbitando nessa pessoa, né? E nessa ansiedade, né? Aí isso gera o quê? Inveja, ciúmes, expectativas, frustrações, dor. Mas essa pessoa acolheu ele, de uma certa maneira, né? E demonstrou um afeto, e ele soube compreender isso. Interessante que ele conseguiu sentir o amor dessa pessoa, mesmo não sendo correspondido. E quando ele realmente sentiu o amor verdadeiro dessa pessoa, isso apaziguou a criança ferida dela, e todas aquelas angústias, todas aquelas necessidades, todas aquelas frustrações desapareceram, até perder a pessoa, entre aspas, né? Ou seja, deixar a pessoa ir embora da vida dela, era possível porque ela tinha certeza que esse amor existia. Né? Ela tinha consciência disso, ela viveu isso. Né? E aqui, quando Kardec pergunta aos espíritos em que consiste a felicidade, né, dos espíritos que estão nesse estágio, né, elevado, os espíritos respondem justamente isso. Eles conhecem todas as coisas e não sentirem ódio, nem ciúmes, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam as desgraças dos homens. O amor que as une lhes é a fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades,
nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Ou seja, estar nesse estado de consciência que eu sou amado. E eu confio nesse amor. Né? E eu consigo me movimentar nesse amor. E aí tudo o resto fica no lugar que tem que ficar. Né? No lugar possível de ser, nas condições que é dado, no papel que tu ocupa naquele momento e no bem que eu realizo a partir desse campo amoroso que a vida me possibilita. Então, esse é o movimento, né, para poder chegar a essa comunhão com Deus, né, e essa consequente plenitude. Aí há esse amor e o desapego das paixões, né? Que tu estava falando antes. Então, tu compreende o amor pela sua própria natureza, né? Isso. Isso deve ser algo extraordinário, realmente, quando a gente conseguir chegar lá, né? Essa experimentação. Muito bem, nosso tempo está chegando ao final. Vocês querem alguma coisa mais para finalizar aqui do capítulo, para encerrar nosso estudo? Eu fiquei pensando quando Marluce falou dessa... Nós vimos falando, né? Dessa completude, dessa memória, né? Eu me remeti às pessoas que estão prestes a desencarnar, né? No estado frágil de saúde. Elas já começam a vivenciar essa plenitude com o outro lado, né? E muitas vezes o desencarne se torna suave, porque há uma esperança, uma verdadeira confiança dentro delas, né? Então, essa memória, né, dessa plenitude, dessa volta para casa, né, como falamos, dessa volta para casa é uma memória impressa no nosso espírito e que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Sem cansaço, sem expectativas, né? É isso aí. Ok. Então, vamos meditar, né, nesse manancial de elementos que a benfeitora nos coloca. É um belo texto, né, para encerrar o livro, né, momentos de consciência, e esse convite que ela nos faz a partir de Jesus, da sua boa nova, de nós também construir, né, o nosso caminho de plenitude, que pode ser vivido aqui, né, na intensidade, na paz, essa consciência lúcida que vê para além das aparências, do transitório, que não fica preso no apego e pode, então, compartilhar a existência de maneira amorosa, fraternal, bondosa, e assim conquistarmos essa condição plena da nossa existência e realmente acreditar, acima de tudo, nesse amor que nos move, né, que nos sustenta e que vem de Deus, nosso Pai. Então, encerramos o livro, o volume 4, né, que foi dividido em momentos de saúde e consciência, e após, então, esse estudo, a gente começa o estudo Ser Consciente, né, o volume 5 da série psicológica, e convidamos todos a participar, então, desse novo livro, continuando esse estudo maravilhoso que Joana tem para nos oferecer. Um abraço a todos, obrigado, Cláudio, obrigado, Marluce, até o próximo encontro.